A decisão de Xavi Hernández de deixar o comando do Barcelona chocou muita gente. Xavi Hernández, um dos maiores jogadores da história do Barcelona, decidiu não atrapalhar e dar um tempo na carreira de treinador, comandando o clube dos seus sonhos. O Barcelona, que na temporada passada foi bem útil para ele e há algum certo tempo vem tentado reerguer a equipe, desde a temporada 21-22, quando assumiu, não vem dado a mesma liga, nem mesmo os resultados que eram esperados para a nova equipe, mesmo com o plantel mais recheado, jogadores mais importantes, com as vindas de João Cancelo e João Félix. O Xavi não conseguiu dar a engrenagem que esse mecanismo novo do Barcelona precisava. O técnico fez uma reunião de 30 minutos antes do treino de ontem para explicar aos jogadores os motivos da sua decisão de demissão. O Barcelona, então, havia perdido por 5-3 recentemente para o Villarreal, jogando como mandante. Xavi acredita que, por ser um ídolo histórico do Barça, ele transfere uma responsabilidade ainda maior aos jogadores. Nas palavras dele, acredito sinceramente que é o melhor para todos. Para mim, porque me libero de um peso, e para vocês, porque poderão jogar sem tanta pressão. O técnico chegou a pedir desculpas pela forma que todo o elenco ficou sabendo da notícia. Xavi não contou aos atletas sobre a sua decisão antes. Ele anunciou a saída em coletiva de imprensa após a derrota para o Villarreal. O treinador disse aos atletas que ainda acredita que eles podem terminar a temporada de maneira positiva. Xavi teria citado a conversa que ainda tempo atrás havia falado que ainda dava tempo do elenco fazer história. Acredito firmemente que podemos bater na mesa e surpreender aqueles que já nos consideram mortos. O Barcelona é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol com 44 pontos, 10 atrás do líder Real Madrid. A equipe caiu nas quartas de final da Copa do Rei nessa semana para o Atlético de Bilbao. O Barcelona, para quem não lembra, quem não sabe, que eu acho difícil, enfrenta grandes problemas financeiros, mas dentro do campo, o Barça também não decepciona apenas seus próprios torcedores, decepciona o mundo do futebol como um todo. Apesar de ter tido sucesso no ano passado, a campanha atual é marcada por derrotas, incluindo uma eliminação da Copa do Rei. Por conta de todos os fatores, Xavi anunciou que deixará o Barça e por isso, um treinador velho conhecido começou a ser especulado. Alguns outros nomes de treinadores são ligados ao clube, como o Thiago Motta. Motta, assim como Xavi, tem uma história brilhante no Camp Nou, tendo ingressado no clube aos 17 anos. Apesar de enfrentar lesões em seus 8 anos de Barça, o ex-jogador italo-brasileiro deixou uma boa trajetória. Após se aposentar em 2018, vem construindo boa reputação como treinador, colocando o Bolonha em destaque na Série A, ganhando elogios por seu estilo de jogo ofensivo. Com a possível ligação com Deco, atual diretor do Barça, Motta não descarta um retorno à Catalunha, oferecendo um cenário promissor. Outro nome especulado é Hansi Flick. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, considera Flick o ideal para a área técnica, apesar do período difícil do profissional, enquanto esteve à frente do Bayern de Munique e da seleção alemã. De qualquer maneira, Laporta segue com a ideia de Flick ser a principal opção, visto como um dos melhores no ramo, destacando sua capacidade de liderança para colocar o clube de volta aos trilhos. Mikel Arteta. Apesar de ter conquistado apenas uma Copa da Inglaterra em seus 4 anos no Arsenal, o Arteta pode entrar nessa lista por recolocar a equipe de Londres como candidata ao título da Premier League, mostrando qualidade que aprendeu de Pep Guardiola, seu grande mentor. Embora tenha contrato com os Gunners até 25, há a possibilidade de deixar o cargo no final da temporada, dependendo do desempenho da equipe. O Arsenal nega a ideia, mas Arteta pode ser tentado por um novo desafio, sendo mencionado como um dos 3 candidatos de Deco para suceder Xavi no Barcelona. José Mourinho. Mourinho está novamente sem clube após o término da sua 3ª temporada na Roma. Apesar de levar o time no primeiro título europeu desde 1961, os recentes resultados precederam a queda do português. Ainda assim, é sempre cogitado toda vez que um grande clube precisa de um comandante, principalmente vitorioso. O problema são as chances dos torcedores apoiarem sua contratação, devido a acusações de promover o ódio durante seu período no comando do Real Madrid entre 2010 e 2013. O Barcelona só consideraria Mourinho como a última opção, mas o futebol segue sendo a caixinha de surpresas. Roberto De Zerbi do Brighton também é especulado, conhecido por seus sucessos no Sassuolo e na transformação do Brighton em um dos times mais impressionantes da Premier League. O italiano é visto com bons olhos para o cargo. Seu estilo de jogo ofensivo também agrada aos líderes do Barça. O Barcelona também pode considerar Michel, atualmente treinando o Girona, que está sob o olhar do grupo City, como opção para o cargo de treinador. O estilo ofensivo e eficaz do treinador, que também comanda o clube catalão, demonstrado na vitória por 4-2 sobre o próprio Barça, se destaca, mas os laços do Barça com o grupo podem complicar um possível acordo. Embora o Girona tenha recursos para avançar e competir na próxima Champions, uma ideia de Michel para o Barcelona pode afetar negativamente sua carreira devido à atual instabilidade do clube, mas é totalmente inegável que seria um caminho aberto para o espanhol se fixar entre os grandes nomes da nova geração de treinadores. Thomas Tuchel. Tuchel expressou interesse em se mudar da Alemanha, destacando o interesse na Liga Espanhola e elogiando a autoconfiança de seus jogadores. Durante uma visita ao fã-clube do Bayern, ele mencionou a possibilidade de sair e seus comentários foram criticados por ex-jogadores. A decisão do Bayern de contratá-lo na última temporada não deu certo,
Se o Barcelona responder ao apelo de Tuchel, que expressou disposição para se juntar ao clube, poderia ser uma escolha estratégica, considerando sua habilidade tática em clubes como Chelsea, PSG e Borussia Dortmund. Rafa Marques. O Barcelona tem a opção de promover Marques, treinador da equipe B desde julho de 22, com uma alternativa muito simples. Sua experiência e boa relação com Deco o tornam uma escolha válida, podendo assumir mesmo que Xavi seja demitido antes do final da temporada. E jogador do clube, o mexicano expressou a vontade de substituir o Xavi se fosse necessário, e uma transição poderia ser benéfica para a equipe. Tanto a resistência dos torcedores e o receio de uma piora na temporada deixam essa possibilidade um pouco mais de lado. Claro que o principal, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool até o final da temporada, Klopp anunciou que não ficará no cargo para 24-25, citando o cansaço e planejando uma pausa na carreira. Apesar disso, o Barcelona está sempre interessado em sua contratação, considerando o alemão como uma opção dos sonhos de acordo com o jornal Daily Mail. A chance de sucesso do Barcelona em atrair Klopp pode aumentar caso ele conquiste um segundo título da Premier League antes de deixar o Liverpool. Klopp é elogiado por sua energia e habilidade de gerenciamento, mas o seu alto salário pode ser um obstáculo para uma possível mudança para o Barcelona, que enfrenta problemas financeiros. Todos o Klopp seria o melhor nome, mas será mesmo que ele vai ter condições de disposição de comandar um Barcelona que dá muito mais dor de cabeça do que o Liverpool dá para ele? Minhas palavras, olha, eu acho muito difícil isso acontecer. E se o Klopp diz que vai dar uma pausa, eu acho que vai. Mas e na tua opinião, o que você acha? Comenta aqui. O diário AS de Madrid soltou uma nova bomba, que o Real Madrid teria retomado as conversas para contratar o Haaland na próxima temporada. De acordo com o jornal AS, o atacante é a prioridade do clube espanhol para 2024. A diretoria já sabe os detalhes da situação contratual do jogador e quer estar muito bem posicionada caso ele realmente exerça a cláusula para deixar o Manchester City. De acordo com o AS, o Haaland tem direito a ativar uma cláusula de rescisão no valor entre 220 a 240 milhões de euros a partir de junho de 24. A intenção do Real Madrid, segundo o próprio tabloide, seria juntar Vinícius Júnior, Haaland e Mbappé no ataque. Aí você me pergunta, Zefut, como é que isso é possível? Real Madrid tem dinheiro infinito, é? Pois é, tu não deveria estar perguntando pra mim, mas sim pro jornal que publicou. E eu também não sou o Real Madrid, então quem sou eu pra dizer alguma coisa? Voltando ao ponto, o craque francês é outro que segue na órbita merengue e ficará livre de seu contrato com o Paris também em junho de 24. A ideia do Real Madrid é, até lá, liberar espaço na folha salarial para arcar com as duas contratações. Após a temporada 23-24, o planejamento é de que o elenco não conte mais com veteranos como Modric, Kroos, dentre outros. A economia com eles é estimada em 50 milhões de euros por ano. Isso pode facilitar. Vale lembrar que a relação entre Haaland e Real Madrid se estreitou em 2022, mas naquele momento o clube espanhol não avançou nas conversas devido à boa fase de Benzema. Então o norueguês segue no planejamento merengue. A cláusula de rescisão de Haaland seguirá em vigor até 2026. O contrato do norueguês com o Manchester City vai até 2027. Haaland, com certeza, é o sonho de muitos, afinal de contas, a versatilidade dentro da área e o talento do norueguês, assim como o faro de gol e a fome de vencer, fazem de Haaland um potencial jogador do Real, assim como todos os grandes potenciais jogadores do mundo, pois afinal de contas o Real é sempre um antro de grandes estrelas. Haaland não vem numa temporada tão em alta assim, principalmente após a sua lesão que teve durante o jogo da seleção norueguesa, e ainda se recuperando, não vem conseguindo dar destaque à sua temporada até aqui. Claro que é muito cedo para dizer alguma coisa, mas até o momento, Haaland não parece tão satisfeito em estar atuando na equipe dos Citizens, lembrando que ele também já declarou interesse em jogar em todas as principais ligas da Europa, fazendo da La Liga uma daquelas ligas que ele ainda não atuou, já que até agora só jogou o Campeonato Austríaco, a Bundesliga, a Liga da Alemanha e, claro, a Premier League. E aí, será que se encaixaria numa boa entre Haaland e Mbappé? Quem você prefere? Jornal diz que Messi deixará Inter Miami em 2025 e se aposentará no Newell's Old Boys, para que argentino também terá uma última partida com a camisa do Barcelona. A carreira de Lionel Messi parece estar longe de acabar. Segundo o jornal catalão El Nacional, o craque argentino decidirá em 2025 deixar o Inter Miami dos Estados Unidos quando seu contrato se encerra e se transferir para o Newell's Old Boys da Argentina. A ideia do camisa 10 do Inter Miami é pendurar as chuteiras no primeiro clube profissional por onde passou. Messi teve que sair do Newell's Old Boys com apenas 13 anos para jogar no Barcelona, que custeou seu tratamento de crescimento. Messi chegou ao Inter Miami nessa temporada após ficar sem contrato no PSG e foi apresentado no time americano em meados de julho. Desde sua estreia em 21 de julho, o ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain superou as expectativas no início na temporada da MLS, mas agora vem deixando um pouquinho a desejar. Tanto, porém, todavia, contudo, o primeiro título do Inter Miami foi conquistado com ele. A Copa das Ligas Americanas foi conseguida por causa de Messi. Além disso, ainda é provável que Messi vista a camisa do Barcelona pela última vez, pelo menos mais uma vez, antes de encerrar tudo. Segundo a revista Forbes, dos Estados Unidos, o craque argentino terá uma partida de homenagem com o clube espanhol, quando a reforma do estádio Camp Nou for concluída. O prazo previsto para as obras é de cerca de 3 anos, começando no ano passado e finalizando em 2026. Imagina só o Messi jogando Libertadores no final da carreira. Seria simplesmente inacreditável. Inacreditável também foi ver Jürgen Klopp se despedir
pedindo, e o nome mais cogitado dentre todas as casas de apostas da Inglaterra chama-se Xabi Alonso. Mas por que não? A identificação dele com o Liverpool, principalmente com esse cargo vago, além do seu trabalho muito competente no Bayer Leverkusen, pode levar isso tudo a acontecer. A resposta está na Bundesliga. Xabi Alonso tem que ser plano A, B e C do Liverpool para substituir Klopp. Com a saída inesperada, o Liverpool tem motivos de sobra para acreditar que Xabi Alonso é o substituto natural. O espanhol está vivendo sua primeira experiência como treinador no Bayer Leverkusen, onde tem feito um trabalho sólido e apresentável com um futebol vistoso. Aos 42 anos, Xabi dá indícios de que terá uma carreira de sucesso na área técnica, assim como teve nos tempos de jogador. Aliás, o ex-volante tem uma história especial no próprio Liverpool, onde jogou em 5 anos. Assim como Klopp deixou a Alemanha para fazer história nos Reds, Xabi Alonso faz os torcedores acreditarem que ele é o substituto natural a partir de 24-25. Mesmo no início da jornada como treinador, o espanhol tem potencial de sobra para criar uma linda história no Liverpool após a saída do alemão. As credenciais do ex-volante encaixam perfeitamente na função. Como o Xabi Alonso dispensa apresentações dos feitos que realizou como atleta, é mais fácil começar explicando seu Leverkusen. O espanhol assumiu a equipe em outubro de 22 com uma missão pra lá de complicada. O Bayern estava na zona de rebaixamento da Bundesliga. Em sua primeira temporada, o treinador não só garantiu a permanência na elite alemã, como também finalizou o campeonato em 6º lugar. Eliminado na fase de grupos da Champions League 22-23, Xabi e companhia foram para os playoffs da Liga Europa e só não ficaram com o título, pois foram eliminados para Roma na semifinal. Nessa temporada, o Bayer Leverkusen melhorou ainda mais seu desempenho, ao ponto de que é o único time invicto em 23-24 entre todos os clubes das principais ligas europeias. Não à toa, Xabi Alonso lidera a Bundesliga com 48 pontos em 18 rodadas, superando o poderoso e sempre favorito Bayern. Time de Munique, que está na segunda posição com 4 pontos a menos. Na Europa League, o Leverkusen se classificou às oitavas de final com uma campanha de 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 19 gols marcados e apenas 3 sofridos. No campeonato alemão, o Bayern já balançou às vezes incríveis 50 vezes, enquanto teve sua defesa menos vazada com apenas 14 oportunidades. Por conta disso, Xabi renovou seu contrato na Alemanha até junho de 26. Entretanto, o espanhol tem uma cláusula que permite que ele saia para assumir um de seus 3 clubes que atuou nos tempos de jogador: Real Madrid, Bayern de Munique e, exato, o Liverpool, onde disputou 210 partidas. Em resumo geral, Xabi Alonso tem um currículo que já o credencia a vaga para substituir o Klopp na área técnica, além da ligação histórica com os Reds. Caso o treinador troque Leverkusen pelos Reds, pode ser que ele não tenha resultados convincentes a curto prazo. Contudo, assim como aconteceu com o alemão Klopp, o ex-volante só precisa de tempo para implementar sua vistosa filosofia de jogo. Os títulos serão consequência. Chegada de Kylian Mbappé pode fazer com que o Real Madrid negocie Vinícius Júnior. De jornal, o atacante Kylian Mbappé, segundo fontes, tomou a decisão finalmente de não renovar o seu contrato com o PSG. Seu atual clube ia acertar com o Real Madrid, de acordo com alguns veículos da imprensa europeia. No entanto, a chegada do craque francês pode fazer com que o clube merengue se desfaça de um de seus principais jogadores, Vinícius Júnior. Isso porque, segundo o jornal espanhol Sport, o Real Madrid está disposto a vender o brasileiro de 23 anos para viabilizar a chegada de Mbappé, principal alvo da equipe na janela. O presidente Florentino Pérez, inclusive, já deixou claro que Vinícius Júnior deixará a equipe caso o francês desembarque em Madrid, pois os atletas ocupam o mesmo lado de campo e o dirigente entende que o jogador do PSG é superior ao brasileiro, segundo essa fonte, tá? Além disso, o Florentino considera que Vinícius Júnior não tem o perfil para ser número 1 e assumir a responsabilidade do Real Madrid, e aposta firme no craque do PSG para esse posto. O jornal também afirma que a venda do brasileiro pode ajudar o Real Madrid na chegada de Mbappé, já que o clube merengue precisará pagar uma bolada em luvas para o atleta. Segundo o portal Bild, o Real Madrid está disposto a pagar cerca de 70 milhões de euros por ano de salário e mais outros 125 milhões por bônus de assinatura do contrato para Mbappé, que decidiu assinar com o clube merengue. Entre esses valores, inclusive, está agregado uma parte destinada à mãe do jogador, Faisal Marie, como forma de comissão, uma vez que ela quem está à frente das negociações. Ainda segundo a publicação, o próprio Liverpool também chegou a mostrar interesse pelo jogador, mas desistiu das negociações quando soube do patamar dos valores envolvidos para fechar negócio. Como resposta, o PSG vai tentar oferecer um salário anual de 100 milhões de euros, na tentativa de não perder de graça sua maior estrela. E aí, você gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo e me conta. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal, deixa o like e nunca perca nada. Eu sou o Zefut, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!